Boa tarde a todos, aqui é o vereador Ricardo Negrão. Nós estamos reunidos aqui para a oitiva de testemunhas referente à CPI da contratação de seguranças. Quero agradecer desde já a presença do Dr. Luiz Roberto de Lucas, que poderá contribuir muito com as nossas elucidações, bem como que, para o final dessa CPI, que alguns procedimentos que acontecem na Prefeitura possam ser revistos, de modo que essas celeumas que vimos esses dias não ocorram mais. Vereador Guilherme. Primeiramente, boa tarde ao novo procurador, agradecemos a presença. Antes de dar início aqui aos depoimentos, eu vou fazer a qualificação do senhor. Sim, perfeito. Luiz Roberto de Luca Júnior, RG 3404307771 e CPF 288-424-75807. Brasileiro, natural de Itápolis, São Paulo, casado, nascido em 11 de outubro de 1981, servidor público municipal, lotado no cargo de procurador do município, OAB 257695, residente na rua Newton Roberto Próspero 197, Itauera 1, na cidade de Itápolis, estado de São Paulo. O senhor está sendo ouvido na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município no possível cometimento de crime previsto na Lei Federal 8666 de 93, Lei de Licitações, no procedimento de contratação de empresa especializada em segurança privada, com a finalidade de monitoramento dos acessos do município e eventuais outros atos fraudulentos decorrentes de dispensa de licitação correlacionados. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1208, realizada em 4 de maio de 2020, resolução 08/2020. O senhor está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Vereador? Doutor Roberto, qual a função o senhor exerce na Prefeitura e desde quando? Meu cargo é de procurador do município desde 2015. Entre as atribuições do senhor atuais, qual o setor que o senhor se encontra na Prefeitura? Por exemplo, a gente acredita que tem a tributação, tem as ações médicas, Sim. Tem as ações fiscais. Qual o setor do senhor? Desde o meu ingresso na Prefeitura de Itápolis, na época eu fui destinado, junto com a doutora Mirna, para atuar junto ao Departamento de Compras, dando os pareceres sobre os processos de licitação e outros eventuais procedimentos com relação a aquisições, compras de bens, mercadorias, serviços. Ocorreu uma dispensa de licitação para a contratação de seguranças. A secretária de Saúde, no dia 3/4/2020, ela requisitou o serviço de controle de acesso e monitoramento das entradas e saídas da cidade. Gostaria que o senhor marcasse essas datas. No dia 3/4. E os orçamentos são datados de dia 25 de março, ou seja, quase 8 dias após o pedido. Então, a gente gostaria de entender como que pode ter um pedido de compra posterior ao orçamento. Tá, vamos lá. Nesse caso específico, só fazendo um parêntese, o processo, quando ele chega para mim, ele chega autuado pelo Departamento de Compras para eu analisar o processo. Tá? A Fernanda, a secretária, assinou a requisição, ou formulou a requisição no dia 3/4,
Porque na requisição, pelo que eu tenho conhecimento, a data que ela é impressa é a data verdadeira, tá? É a data que consta no sistema. Porém, analisando todo o processo, e hoje eu acabei olhando ele de forma detalhada, até para, de repente, a gente futuramente corrigir alguma coisa, eu verifiquei que existe uma justificativa pela administração, tudo isso depois, né, meu parecer ficou por final, de que essa contratação era emergencial à época. Eu acredito que em 25, 26 que ela se iniciou, tá? E ao que eu vejo do processo é que depois que se iniciou, dada a emergência, a necessidade, Covid, essa questão também que é um pouco discricionário, conveniência, oportunidade da administração, foi que se deu início ao processo formal, a abertura do formal, tanto é que o pedido de abertura do Departamento de Compras, que é o protocolo para autuar o processo, se deu 6/4. Então, esse orçamento das empresas, que um servidor público atestou lá que cotou, acredito eu que esse orçamento foi da época em que a contratação foi realizada e depois, com o início do processo para a formalização da contratação, esse parecer foi juntado junto ao processo de licitação. Acredito que, analisando o processo hoje, né, também, mais uma vez, eu acho que esse é o motivo dela ter requisitado no dia 6, a requisição saiu no dia 6 do serviço para dar início à formalidade e tudo mais, com o orçamento do dia 26. Tem um documento que o Eduardo Santos Mota manda para o prefeito, no dia 1/4/2020. No último parágrafo, ele fala: diante dessa situação, entramos em contato com algumas empresas onde foram solicitados orçamentos. Decidimos escolher a empresa Mônaco, empresa sediada nessa cidade. Como que tem alguma documentação que esse Mota tem condições de fazer cotação de preço? Ele é apto para isso? Ele tem cursos na área de licitação? Ele é do setor de compras? Como que pode o comandante da guarda fazer ele ter esse conhecimento, esse know-how de comprar, de licitar, de descartar o orçamento? Tá. Qual esse critério? Olha, analisando a formalidade do processo, né, quando ele chegou à Procuradoria, é bom ressaltar que já havia uma justificativa do comandante da guarda, havia uma justificativa da secretária de saúde, havia um parecer do secretário de administração, na qual ele aponta essa empresa como capacitada, acho que acredito que ele justifica o preço, a contratação da empresa, tá? Então, inclusive, ele junta certidões de que essa empresa seria, na justificativa dele, a única capacitada, salvo o melhor juízo, a prestar serviço na cidade. O recebimento, a autuação com uma cotação que vem do comandante da guarda, que consta no processo, na minha ótica, não estava isolado naquele momento de dar o parecer formal sobre o processo de licitação. Por quê? Porque, na verdade, apesar de ele ser um agente político, ele também é um agente público e a declaração dele de que aquele documento é verídico tem fé pública. E, por esse motivo, acredito eu que eu não tenha visto ilegalidade naquele ato dele apresentar. De toda forma, com relação a essa questão de um agente político entregar um orçamento, o Departamento de Compras, inclusive, já conversou conosco, está sugerindo uma mudança nesse tipo de procedimento para que a cotação seja feita exclusivamente lá dentro, tá? Para evitar esse tipo de discussão e ser mais transparente para todos, né? Esse é um momento importante para isso, eu acho que isso é interessante. E com relação à capacidade do servidor, ele é comandante da guarda. Acredito não, ele trabalha com segurança do município. Talvez ele teria até mais habilidade, né,
do que talvez o departamento do compras. Mas óbvio que, a fim de evitar daqui para frente qualquer questionamento com relação a isso, nós da prefeitura estaremos atentos para essa questão, a fim de evitar qualquer discussão sobre a questão dos orçamentos. Gostaria que o senhor diretor fizesse um esclarecimento de como funciona aqui na Câmara essa questão, porque senão nós não chegaremos à conclusão nunca, porque se o departamento de compra não serve para comprar as coisas, por exemplo, se vem um médico, manda comprar uma ambulância com dispensa de licitação, porque ele é médico, ele entende de ambulância. Então a gente precisa saber quem entende de fazer compra, se é o secretário, é o médico, é o advogado, vai comprar um monte de código, o advogado sabe onde tem mais barato, não sabe? Sabe onde pesquisar? Queria saber isso daí, senhor presidente. Senhor diretor. Se isso daí faz sentido, ao meu ver, não faz sentido. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor depoente, pessoas presentes, nós temos que levar em consideração, antes, presidente, considerando a sua linha de pensamento, que a Câmara Municipal ela é um órgão muitíssimo menor que a Prefeitura, incomparável. O volume de pesquisas de preços que se fazem é infinitamente menor. Entretanto, só está habilitado a fazer pesquisa prévia de preço, seja para iniciar um certame licitatório propriamente dito, ou mesmo uma dispensa de licitação, a Comissão Permanente de Licitações, uma vez que ela é sempre composta por funcionários do setor contábil ou tesouraria, que tem uma certa qualificação para garantir a proposta mais vantajosa para a administração, no caso, aqui para o Poder Legislativo. Então, exclusivamente, as pessoas que compõem a comissão de licitação fazem a pesquisa de preço, estabelecem a metodologia para obter a proposta mais vantajosa, julgamento objetivo, vinculação a instrumento convocatório, que são alguns ditames que estão na Lei 8666. E, eventualmente, se um vereador ou mesmo qualquer outro servidor que não esteja naquele período compondo essa comissão, se trouxer uma pesquisa, ela vai servir de balizamento de preço, mas ainda a comissão não vai deixar de fazer a sua própria pesquisa de preço. Então vai ser uma forma de você obter mais propostas, mas não serão as únicas propostas. Mas quero repetir que é incomparável o volume de pesquisas que a Prefeitura faz e a Câmara Municipal faz. Doutor Luiz, quando chega para o senhor esses processos de compra, o que chega na mão do senhor? Qual o caminho que tem que percorrer para chegar na mão do senhor? São vários... por exemplo, dispensa é um formato, né? Compras diretas é outro formato que não passa pela Procuradoria e licitação com edital... Eu vou tentar esclarecer aqui no geral. Vamos para resumir, especificamente, quando é dispensa de licitação igual esse daqui. Esse processo, que jeito que chegou para o senhor? O que foi? Foi a requisição da Fernanda? Foi esses pareceres do Mota? Ricardo, o processo chegou da forma que ele se encontra disponível no site da Câmara, com todos as justificativas da administração, com a cotação de preço pelo servidor. Inclusive, eu acho que no meu parecer, eu mencionei sobre a Bolsa Eletrônica de Compras, que foi um parâmetro para ver se o valor estava condizente, com autorização do senhor prefeito para abertura do processo, e eu analisei estritamente a formalidade do processo. Abertura, requisição, justificativa, se ela está coerente com o objeto, se tem a dotação orçamentária, se havia reserva, né, com depois o início do processo,
se havia algum impedimento legal que naquele momento eu não encontrei. Quando chega... Aqui tem a data da cotação. Quem homologou a cotação foi a Fernanda e o Marcelinho, o Marcelo Lopes. Isso aqui também foi para a mão do senhor. O senhor acha normal a Fernanda e o Marcelo Lopes homologar a cotação feita pelo Mota? Olha, normal é uma pergunta subjetiva, mas respondendo para o senhor, volto a repetir, eles têm veracidade na fé pública por ser um agente público e por esse motivo, volto a repetir, naquele momento eu não vi ilegalidade para opinar contra. Na verdade, meu parecer, se vocês verem, é opinativo. Eu falei que a formalidade estava preenchida e caberia à autoridade máxima contratar ou não o serviço. E mais uma vez eu repito, esse procedimento junto com compras, eles até me falaram que haverá uma mudança com relação à cotação para evitar esse tipo de questionamento e ser mais transparente. É o que eu tenho para esclarecer. O senhor foi pressionado a fazer isso? Não. Nem o Marcelinho, nem a Fernanda falou, agilize parecer, aí ninguém falou nada? Não me recordo. Nem o Mota, ninguém? Não. O processo veio autuado para eu dar o parecer sobre a formalidade como está aí. Não participei de nada, nenhuma reunião, aliás, eu não participo de reunião envolvendo a administração. Não participei, não tenho esse contato para decidir a conveniência, a oportunidade de qualquer contratação. A gente analisa a formalidade do processo quando ele vem até a Procuradoria. Que o senhor verifica, que levaria o senhor a glosar esse contato? Por exemplo, nem o fato de você ter só 2 orçamentos não chamou atenção de ter 2 orçamentos apenas, porque geralmente tudo quanto é... Olha, volto a repetir mais uma vez. Formalmente é o processo, tem uma justificativa. Quando eu peguei o processo, existia uma justificativa do comandante, justificativa do secretário, justificativa do secretário e a autoridade máxima da administração solicitando, autorizando a abertura do processo. Salvo o melhor juízo, existe aí alguém, acho que só, eles confirmaram que só essa empresa teria um atestado da Polícia Federal para realizar esse serviço. O secretário de administração, naquela justificativa que é embasada no artigo 26 da Lei de Licitações, que quando envolve dispensa, é ele que justifica a escolha do fornecedor, o preço, o motivo. E quando veio para mim, naquele atestado, naquele documento assinado pelo secretário, que esse preço era condizente. Inclusive, eu me atentei, volto a repetir, com relação à bolsa eletrônica de compras, para a gente ter um parâmetro mínimo da contratação. O senhor sabe que essa bolsa eletrônica de compras dá a opção em se licitar em 15 dias? Desconheço. Não chamou nenhuma estranheza o senhor do Marcelinho Lopes? O que tem a ver o Marcelinho Lopes com a Guarda Municipal? Ele está assinando tudo isso aqui por quê? Isso aí não tem nada a ver com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é do governo. Porque ele é secretário da administração e, acredito por esse motivo, ele justificou a contratação. Ou ele também opinou favoravelmente à contratação. Mas por que isso teria que ir no Marcelinho Lopes? Mas deixa eu responder. Por que o Marcelinho Lopes? Porque ele é o secretário de administração e faz parte do corpo diretivo da administração. Eu não vi nenhuma ilegalidade nessa justificativa também por ele ser secretário de administração.
Até porque eu acho que ele deve estar envolvido na questão da luta contra o Covid. Inclusive, eu acho que ele foi nomeado gestor do contrato. Por que nesse caso precisa de gestor do contrato? Porque quando existe, nas compras, nas dispensas de licitação, houve formalização. Quando compra e entrega imediata de serviço, ou de um produto, por exemplo, às vezes não se celebra o contrato, porque entrega, comprova que recebeu a mercadoria e eu acho que aí começa o procedimento para pagamento, para liquidação. Como é uma prestação de serviço continuado, a Procuradoria e o Compras, a administração, eu entendo que tenha que ter um contrato prevendo cláusulas para tratar dessa relação. Nesse serviço aí, como seria de 30 dias, tendo um contrato para tratar da relação, foi nomeado o gestor, que aí quem nomeou foi o prefeito municipal. E por isso que consta aí o termo do gestor e as obrigações dele. Doutor Luiz, boa tarde. Boa tarde. É comum chegar para o senhor contratos nesse mesmo sentido, com documentação fora de ordem cronológica, com contrato retroativo? É comum, usual? Doutor Guilherme, eu quero meter esse processo porque foi esse que hoje eu analisei. Esse caso é um caso peculiar de emergência da Covid, que acredito eu que a administração lá em 25 optou por fazer as barreiras. É o que está na justificativa deles. Outros processos com datas de dispensa, eu não me recordo porque na verdade, cada caso é um caso específico. E essa questão de datas é algo assim, que deve ser visto, mas no contexto do processo específico para aquela contratação. O doutor alegou por 2 vezes que havia a justificativa dos secretários, até por isso que o doutor entendeu que havia embasamento, né, pela contratação da empresa, nesse caso específico. Essas justificativas de secretário, no ponto de vista jurídico, são amparadas por lei, na opinião do doutor? Olha, o artigo 26 da Lei de Licitações fala que na dispensa tem que ter justificativa da autoridade, de uma autoridade competente, justificando aquela contratação. Lá ele justificou o preço, ele fundamentou a necessidade, a escolha da empresa. Eu não vi ilegalidade nesse ponto. Mesmo teoricamente no que a gente acredita, vindo de pessoas que não teriam competência para fazer tal ato? Eu olho a formalidade do processo. Ele é um servidor, um agente público, ele atestou que aquilo lá é verídico. Eu não tinha elementos para falar que o ato seria ilegal. Como que o senhor ficou sabendo dessa problemática toda envolvendo o comandante da guarda? Através da Câmara e da mídia. Foi através... Ah, tá. Ricardo? Doutor Luiz Roberto, no processo tem uma declaração do Mota, que não tem data, não tem nada. Isso aqui também não chamou a atenção do senhor? Considerando todo o contexto do processo, que os outros haviam data e justificativas, talvez tenha passado por mim e eu não tenha me chamado a atenção. O Michael, do Compras, falou que ele que ajudou o Mota a formular esse documento aqui. Onde o Mota apareceu com isso aqui lá. Apareceu com esse papel aqui apócrifo, que não tem nota, data. Aí o Michael falou que ajudou ele a elaborar esse outro processo. Quando chegou esses documentos na mesa do senhor, o senhor não ligou, não chamou o Mota, não chamou ninguém para tirar dúvida, nada. O que estava na mesa foi, por mim tá bom, e liberou. Meu parecer é opinativo dentro da formalidade do processo.
se o Compras auxiliou a elaboração do documento, aí ele já respondeu sobre isso, acredito eu. Agora, ele assinou o documento, tem a data, o processo veio autuado. Eu emiti meu parecer estritamente dentro da formalidade do processo. O senhor sabia que já tinha uma licitação aberta de segurança? Não é de minha competência verificar isso daí. O senhor, essa compra da outra licitação, não foi o senhor que deu parecer, então? Olha, atas de registro de preço, se for ata de registro de preço, que provavelmente, pelo que o doutor está me dizendo, seja, tem várias lá. Agora, se eu dei parecer num processo de segurança, eu preciso verificar. E também na ata de registro de preço, a lei fala que a administração não está obrigada a contratar. E também essa questão foge desse processo. Não foge, porque se já tinha uma licitação aberta, tem aquela figura da carona da licitação, né? Aí não, isso não é carona de licitação. Carona é quando você utiliza a contratação de outro órgão. Já tinha uma empresa aberta para prestar serviços de segurança e contrataram outra. Por que o contrato poderia retroagir? Pode retroagir? Na minha ótica, em razão da emergência e da necessidade. Em casos específicos, eu já vi decisões do Tribunal de Contas e da doutrina que pode. Todo mundo falando da Covid, tendo a lei e decreto estadual, o decreto municipal. E foi assim que eu emiti meu parecer. Vereador Rômulo. Boa tarde, senhor Boa tarde, Rômulo. Se porventura chegaram na mão do senhor um processo semelhante a esse, qual seria, novamente, a partir de hoje, no caso, qual seria o procedimento do senhor a partir de agora? Olha, vou me manter verificando a formalidade do ato, se as justificativas é plausível com o objeto e com a situação, né, muito embora isso tenha um pouco de discricionalidade, que a gente não pode entrar. Com certeza, tudo isso, até por uma questão de transparência e evitar esse tipo de discussão, a gente vai ficar mais atento, cada vez mais, cada processo. São muitas licitações, muitos contratos. Como eu disse, o Compras vai sugerir para a administração, ou vai adotar a questão dos orçamentos deles, para evitar essa discussão e tentar cada vez mais melhorar o processo como um todo. Cada um contribuindo com a sua parte e também dentro da sua competência, né? E óbvio que, analisando algo que não está correto, ou que a gente entende que não é legal, ou que não está conforme a lei exige como formalidade, a gente devolve, a gente despacha, a gente conversa para que aquilo seja sanado. O senhor comentou todos se ajudando e cada um dentro da sua competência, né? Esse detalhe, nesse processo específico, eu acho que se tivesse atentado a esse detalhe, esse processo poderia ter voltado quando chegou à mão do senhor, né?
pelo fato de o Não, eu analisei, estar fazendo a cotação, da ordem dos processos estarem Vereador, alterados. com relação a esse processo, eu já esclareci com relação às datas, por isso que eu dei meu parecer. Eu dizer para você que eu não daria o parecer porque agora eu vi as datas, seria eu dizer que eu não tinha olhado o processo corretamente. Então eu volto a dizer, eu olhei a formalidade do processo, conveniência, oportunidade e discricionalidade de fazer a contratação é da administração. Agora, óbvio que, diante de tudo isso, com certeza haverá uma maior atenção, uma maior prestação prestar um serviço, a nossa função de forma mais, cada vez mais qualificada, para evitar esse tipo de situação, de desconfiança. E vamos sim atuar para que isso seja corrigido. Se futuramente isso for comprovado, que houve o uso indevido desse dinheiro, esse processo foi, de alguma forma, maléfico para a cidade, o senhor acredita que usaram de uma má fé dentro dos trâmites ali, levando tudo isso, levando o senhor a assinar que nem o senhor comentou, porque um já tinha assinado, o outro já tinha dado o parecer, já estava meio que pronto, tudo encaminhando para uma coisa certa. Você acha que isso foi usaram de má fé? Olha, é uma pergunta muito subjetiva, tá? Eu analisei o processo objetivamente, dei meu parecer formal e não participo de nenhuma reunião para contratar essa ou aquela empresa. Então, eu não tenho como te afirmar isso daí. As investigações que a Câmara está fazendo e que, inclusive, tem um inquérito policial, vai verificar a questão das responsabilidades, do dolo, culpa, se for o caso, com relação à prática de questões ilegais que vocês estão aduzindo. Senhor Procurador, no dia 22 de abril de 2020, a Fernanda e o Emerson Marchioli assinam uma prorrogação da contratação. Aí vai a contabilidade, atesta que tem o dinheiro. Aí o senhor dá um parecer reautorizando a contratação. Não chamou a atenção do senhor agora, em vez de ser o Marcelinho, é o Emerson? Olha, a administração é um todo. Ela está combatendo o coronavírus, é a época da saúde, ela tem intenção da barreira sanitária. Eu me limitei a dar o parecer com base na lei do Covid, que autoriza prorrogar os processos emergenciais. Simplesmente formalidade do processo. Eu não tenho como interferir na discricionalidade, doutor Ricardo. Não, mas assim, a gente vê que envolve uma questão envolvendo R$200 mil, 189.800. O senhor não tem ciência que a Fernanda responde às 4 CPIs? Olha, Que ela está sendo processada pela Polícia Federal, o prefeito responde um monte de processo, e acha normal assinando tudo assim, só porque eles assinaram... Não é questão, desculpe interrompê-lo, não é questão de achar normal, é questão que o processo vai lá, há a intenção de prorrogar, tem a justificativa, a lei autoriza, eu me atenho exclusivamente a isso. Ponto, eu repeti já isso daí, eu já falei, já esclareci tudo que tem que esclarecer. Não, mas é que aqui agora já mudou, não é mais o Marcelinho, é o Emerson Marchioli. Onde que o Emerson Marchioli tem competência para testar uma recontratação de segurança? Ele assinou junto com a secretária municipal de saúde.
Ele também é um agente político, um agente público. E a lei autorizava, eu simplesmente olhei o artigo, acho que é o artigo 4º da lei que fala que pode prorrogar, e eu dei o parecer estritamente a isso. O senhor acredita, então, não seria função do procurador ver situações assim, vamos dizer, que fazem na prática? Só olha a lei, se pela lei está certo, acabou, não importa o que está acontecendo. É uma pergunta? Isso. A lei de licitação fala que eu tenho que dar o parecer, que o procurador, né, existe o parecer do procurador. Ela é objetiva, eu analiso o processo. Por óbvio que, diante de tudo isso, a gente vai tentar cada vez mais aperfeiçoar essa análise da formalidade do processo. O senhor acharia, por exemplo, se a Câmara que faz uma lei determinando só poderá a compras de qualquer... Fazer uma determinação, os orçamentos têm que ser posterior ao pedido, só pode fazer cotação, o setor de compras, daí o Marcelinho Hermes não teria nada a ver, eles iam pedir... Daí da mão do senhor vai para quem? Dá o parecer, vai para quem? Eu devolvo para o Compras e o Compras faz o trâmite que ele deve fazer. E com relação à sua posição, eu acredito que é válido sim, é bom a gente ter algo transparente, cada vez mais transparente, para evitar esse tipo de questionamento e discussão sobre o processo, para a lisura do processo. Inclusive, o Compras, o Maicon já me disse que ele está trabalhando em criar um formato para esse tipo de situação, Ricardo. Nesses dias aí, que esse contrato tramitou na prefeitura, havia vários outros também? Ou só ele? Olha, salvo o melhor juízo, dispensa de Covid, que eu conheço é esse daí. Não sei se tem outro tipo de dispensa referente ao Covid. Não, o senhor acredita que, por exemplo, o secretário de Finanças falou que não leu direito porque tinha muito serviço. Agora eu falei para ele, mas como tinha muito serviço, se nós estamos no Covid, os funcionários da prefeitura nem estavam indo nessa época trabalhar, ninguém está contratando nada, como que tinha muito serviço para ler? Muito expediente lá para ler. É nesse sentido que eu quero que o senhor esclareça. Se estava com muitos, fora esse dia tinha um... Não, na verdade, o nosso departamento de licitação teve bastante processos. Por quê? Porque como a administração tem bastante atas de registro de preço, esses registros de preço vão vencendo durante o ano, os 12 meses, tal, a cada 12 meses, e é impossível prorrogar, sempre teve processo, sim, sendo tramitado para o departamento. Agora, os outros serviços eu não tenho conhecimento. O senhor acredita que o senhor tem excesso de trabalho, precisaria de mais gente para ajudar, ou do jeito que está bom? Olha, eu tô conseguindo fazer o meu trabalho dentro do esperado, dentro do meu expediente. Com relação a outros servidores, não sei. Doutor, mesmo o doutor tendo dado parecer favorável a esta contratação, neste contrato em si, o doutor acredita, verificando posteriormente, depois de todo o ocorrido, que teve alguma falha nesse contrato? No processo em si? Com relação à formalidade do processo, a formalidade do processo, diante de todo o meu esclarecimento, eu acredito que formalmente, em razão da urgência, da necessidade desse caso peculiar, formalmente ele está correto. Agora, a questão da execução e pagamento foge da minha alçada, daí para frente eu desconheço até como é que é o procedimento.
Agora, volto a repetir, a gente vai tomar todas as precauções para que todo o processo tenha uma lisura cada vez mais transparente. No andamento desses contratos, desses processos, há alguma interferência, ou algum envolvimento de algum agente político, prefeito ou vice? Desconheço. Eu não participo de reunião. Quando eles decidem pela contratação, eu acredito que é a fase interna, né? A fase interna da licitação não passa pela gente. Eu compro junto com os agentes políticos que decidem se vai comprar, se não vai comprar, o que vai comprar. Elabora a documentação, pega um documento aqui, outro documento lá, vou montando o processo. Depois é feita a autuação, é só depois que é tramitado para a gente. Então eu me limito a dizer sobre o processo autuado, furado e tramitado para a gente. Eu não participo. Eu acho que até nem devo participar. Quando a compra de até 18 mil reais, o senhor não participa? Não, compra diretas não. Compra direto. Não. Doutor, o senhor comentou que conversou bastante com o Michael, né? A respeito desses processos agora, para tentar melhorar. Ele me procurou, né? Indagou sobre se havia algo de errado no processo, com relação à CPI, a gente estudou o processo, a gente entendia que havia justificativas. Acho que ele deu o parecer dele, eu estou dando o meu aqui agora para esclarecer todos esses pontos. Quanto tempo leva a hora que o Michael, o setor de compras, entrega para o senhor o processo, e mais ou menos em quanto tempo o senhor consegue devolver isso? Cada caso é um caso. Tem processos que demoram um pouco mais, tem processos que demoram um pouco menos, e aí a gente demanda um estudo um pouco melhor, a leitura do processo. Eu não tenho como precisar isso daí, vereador Rômulo. Mais ou menos assim, uma semana, menos? Olha, depois que tramita para mim, eu tento dar o parecer o mais rápido possível. Sim. Dentro desse mais rápido possível, o senhor recebeu a visita de algum agente político pedindo para agilizar isso? Olha, nunca nenhum agente político me ligou para agilizar processo. Nunca. Mas eu sempre tento dar, assim, eu tento analisar e tentar despachar, porque às vezes, por exemplo, um remédio envolve remédio. Eu não gosto de ficar, eu acho que remédio que envolve criança, eu tento despachar o mais rápido possível para que isso seja formalizado lá, conforme a conveniência da administração. Senhor procurador, o senhor falou que tem alguns estudos que permite a contratação com os orçamentos posteriores, etc. Se hoje chega lá para o senhor um contrato que o senhor já sabia, por exemplo, todo mundo sabia que eles estavam dia 25 lá na barreira, o que o senhor faria? O senhor juntaria essa jurisprudência e confirmaria se a contratação é igual a essa, ou o senhor mandaria brecar e publica uma errata, paga os dias que trabalhou ali e mudaria? O que faria? Qual a sugestão do senhor para o prefeito? A sugestão homologaria? Que haja, não é sugestão, né? Não, qual a orientação técnica? Não, a orientação técnica é que tudo que for possível evitar a emergência é o mais correto para evitar esse tipo de questionamento. E se for possível fazer um pregão, uma tomada de preço, qualquer forma de licitação é melhor do que uma dispensa, uma emergência. Por certo que, em alguns casos, a emergência talvez seja necessária, uma contratação de um hospital para um paciente, uma casa de repouso. Então, assim, eu me limito a dizer assim, cada caso é um caso específico e será analisado de forma detalhadamente, chamando a atenção para tudo isso que está sendo posto aqui no meu depoimento e que vocês estão indagando. Eu acho que eu já esclareci tudo que tinha para esclarecer sobre esse processo. Doutor, no setor de compras,
quando nós conversamos com ele, o responsável, Michael, ele citou um agente que ia lá pedindo para ele apressar o processo. O Michael não chegou a conversar com o senhor a respeito desse agente? Citou o nome? Não citou nome, não me recordo. Não me recordo. Normalmente entrega o processo, ele aguarda, às vezes ele liga, ô Luiz, o processo está pronto, mas eu não me recordo. Agente político ninguém pediu para mim, e o Michael, a gente sempre está conversando para melhorar o procedimento, então é muita coisa para a gente lembrar, eu desconheço a agilidade no processo. Mas ele O não processo chegou... por si só, sendo emergência, precisando ter contratação, o serviço já iniciado, ele demanda uma agilidade maior, tá? Nesse sentido. Sim, mas e mesmo assim existem pessoas... Para mim, nenhum agente político pediu nada. E nem o Michael chegou a conversar com o senhor? Ele comentou que, olha, esse processo já tá sendo executado, está na sua mão. Quanto antes resolver o processo, acredito, dar o parecer para o processo ser formalizado, melhor. Isso é natural de quando tem algo emergencial tramitando. Sim. Agora, que eu fui obrigado, que eu fui coagido, ameaçado, eu não fui. Ele também não comentou que estavam pressionando ele? Não, talvez comentou que olha, o processo precisa andar porque já existe o serviço, alguma coisa desse sentido, mas que ele estava sendo ameaçado, que... Não uma ameaça, mas pedindo uma agilidade. Volto a repetir, o contrato por si só, na minha ótica, já demandava uma agilidade da minha parte, sim, né? Pela emergência. É isso que eu tenho que esclarecer, Romulo. Obrigado. Pode encerrar? Obrigado, senhor, doutor Luiz. O depoimento do senhor foi de muita valia aqui para a nossa comissão, que o nosso maior enfoque é melhorar todos esses procedimentos da Prefeitura com relação às compras. A gente agradece a presença do senhor. Só peço que assine que esteve aqui presente na data de hoje. Sim, perfeito. Obrigado, pode cancelar. Agradeço a todos pela Marcelo. oportunidade.